Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de Fundamentos e Arquitetura de Computadores. Hoje a gente vai falar sobre a segunda geração de computadores e a gente já vai pegar o gancho do vídeo anterior, onde a gente parou. Bom, a segunda geração de computadores, ela, como eu disse, não tem uma data em consenso das gerações, principalmente as mais próximas, a quarta, a quinta geração, não existe um consenso de quando começou e terminou, mas a gente vai seguir uma linha que a segunda geração foi de 55 até 64. O que marcou a segunda geração? A mudança das gerações sempre tiveram marcos em grandes avanços tecnológicos. E o grande avanço na segunda geração foram os transistores, esses da imagem que a gente tem aí. O que são os transistores? São peças de silício que vocês podem ver que tem transistores ali de caras diferentes, formatos diferentes, mas ele é caracterizado por essas três perninhas também, que ele faz o que? Ele decide como que vai ser a passagem de informações. Então ele recebe duas entradas de dados e retorna um outro dado. Então como que funciona? Quando a gente estudar um pouco de portas lógicas, a gente vai ver um pouco de como funciona essa questão de trabalhar com os dados, mas os transistores, eles fazem essa troca de dados. Eles têm a mesma função que as válvulas, só que eles não aquecem, eles são mais baratos, não aquecem assim tanto quanto as válvulas, são mais baratos, duram mais. Então, tem muita vantagem em relação às válvulas e foi um grande avanço trocar as válvulas por transistores. Os transistores são considerados por muitos como a maior invenção do século XX, certo? A gente tem computadores, a gente tem smartphone e tal, tudo por causa de transistores. Então, toda a evolução veio dos transistores. E a gente vai ver mais quando a gente falar de circuitos integrados. Bom, os transistores foram inventados em 1947 pelo Bell Laboratories, só que eles foram aplicados em computadores em 55, com o TX0, que era um computador do MIT, certo? Primeiro computador transistorado, não sei se existe essa palavra, mas primeiro computador com transistores. Em 1957, teve um outro marco importante, que teve a criação da Digital Equipment Corporation, a DEC, que foi criada por um engenheiro do MIT, certo? Ele saiu do MIT e ele abriu a DEC. Por que é importante? Porque ela foi muito importante na história dos computadores. Então, ela lançou computadores que ficaram importantes no mercado e na história. A gente vai falar sobre alguns deles. Bom, e a IBM, que entrou no ramo de computadores lá no final da primeira geração, em 53, quando vieram os transistores, ela atualizou, ela passou a linha 700, os computadores eram IBM 700 e alguma coisa, agora passou para a IBM 7000. Então, em 1959, ela lançou o primeiro computador com transistores da IBM, que eles praticamente atualizaram o IBM 709 para IBM 7090, botaram um zero no final ali. Em 62, saiu o IBM 7094, que foi também um marco na época, que era uma máquina que foi bastante utilizada, uma máquina que tinha um potencial muito grande, e é essa máquina da foto. Lembrando que demorou muito para as máquinas terem uma saída de vídeo, igual a gente vê hoje, um monitorzinho, uma coisa assim. Então as máquinas elas tinham saídas em papel, tinha saída em luzinhas, tá? Então esse é o IBM 7094. E também nessa época a IBM lançou o IBM 1401, que era outra máquina com transistores, mas ela fez mais sucesso no ramo comercial. Então eles trabalharam com duas linhas diferentes aí, o 7094 e o 1401, certo? E a DEC, que eu falei para vocês, ela lançou o PDP-1 em 1961, tá? O PDP-1, ele tinha metade do desempenho do IBM 7090, mas ela custava apenas 120 mil dólares. Por que apenas? Porque a máquina da IBM custava milhões. Então, isso ajudou a DEC a ficar bem conhecida e acessível, digamos assim, porque os computadores eles eram bem restritos no começo. Era muito difícil ter um computador, até por causa do preço e tudo mais. E aí a DEC lançou vários computadores, teve uma linha de PDP, até chegar no PDP-11, que ficou um dos mais famosos. E a DEC foi líder no mercado de mini computadores com a linha PDP e a linha VAX. Aqui presta atenção no nome mini computadores, a gente não fala muito disso,
Mas pensem, os computadores eram máquinas gigantescas, certo? Com os transistores deu para reduzir um pouco e a gente chegou nos mini computadores que ainda eram máquinas grandes. A gente vê na foto aqui anterior, ó, era uma máquina grande perto de um computador de hoje. E é por isso que os computadores de hoje, os desktops, chamam microcomputadores, porque eles foram diminuindo bastante com o tempo, certo? Bom, e essa foi um resumo da nossa segunda geração de computadores. No próximo vídeo a gente vai para a terceira geração e eu espero vocês lá. Até mais!